Oi, pessoal, tudo bem? Então, fazia tempo que eu queria usar essa nova ferramenta, que é esse software que permite a gente gravar e capturar a tela. E eu resolvi fazer isso hoje. Vamos lá ver como é que eu me saio. Então, fazendo um resumo do que nós já vimos até agora sobre a nossa disciplina de teoria das organizações. Primeira coisa foi entender a importância que as organizações têm na sociedade e nas nossas vidas. E eu estou falando de qualquer organização, seja elas um clube, uma ONG, um partido político, uma empresa, uma startup e todos esses novos modelos de organizações que a gente vê surgir todos os dias, né? Eu lembro que eu botei uma figura mostrando quanto que a gente passa do nosso tempo numa empresa trabalhando, né? Então ela significa muito para nós. Além disso, são as organizações que produzem bens e fazem um país, uma sociedade se movimentar, né? Depois nós vimos elementos fundamentais para as organizações, e aí eu estou falando de estrutura, de pessoas, de cultura organizacional, do clima organizacional. E aí a gente já começou a se deparar com vários pontos que reforçam a importância da comunicação de um profissional de relações públicas para o dia a dia dessas organizações, né? Mas isso aí é uma discussão que a gente já está tendo, né, nos fóruns e que a gente vai continuar até o final da disciplina. Bom, nós estudamos também um pouco sobre as teorias administrativas, ou seja, como é que a gente gera e organiza tudo isso para que elas funcionem. E nós trouxemos, então, vocês trouxeram esse conteúdo de vários autores que ao longo dos anos foram mostrando maneiras de se fazer isso. Então, a gente vem lá de trás com uma teoria extremamente mecanicista e burocrática, até os dias de hoje, que a gente vê muitas teorias focadas no ser humano e nessa complexidade organizacional. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que o gestor, o líder, administrador organiza e planeja as ações dessa organização para que ela se mantenha no futuro, tenha a sustentabilidade do negócio, né? Então a gente vai falar dos níveis de planejamento, tá bom? Eu vou compartilhar agora a tela aqui e vou começar a explicar esse material que vai estar disponível para vocês, ok? Então, nós vamos falar dos níveis e processos de gestão das organizações, tá? Então, a gente já falou um pouquinho da importância da administração para essas organizações, né? Para organizar, para dar direção, para controlar, o quanto é importante, né? Esse processo, que depende muito, sim, da liderança, até porque a organização, como está inserida no ambiente, na sociedade, esse ambiente, esse mundo é dinâmico, evolui e as empresas precisam evoluir, tá bom? Então, um dos principais processos da administração, e eu falo da liderança numa organização, é planejar, executar e controlar, tá bom? E hoje nós vamos dar foco, então, neste planejamento. O que é planejamento? É sim uma função administrativa, ou seja, se aprende e o líder precisa fazer, tá? Precisa cumprir essa atividade. O planejamento vai definir os objetivos do futuro que essa organização quer. Ela não pode ficar parada, né? Toda organização quer crescer, quer evoluir, quer implementar novas práticas, melhorar seus processos, lançar produtos, abrir novas unidades, enfim. E eu tenho que definir esses objetivos para poder traçar estratégias de como atingir. Também decide sobre os recursos e as tarefas necessárias para isso. Que pessoas eu vou precisar, que recursos financeiros, que tipo de equipamento, quanto tempo isso vai levar, tá? E planejamento a gente fala também que envolve a solução de problemas. Por quê? Porque ao analisar o contexto, todo o cenário, né, econômico, social, mercadológico, de tendências, muitas vezes a gente se depara com problemas atuais da organização que precisam ser solucionados antes de se atingir o objetivo. E, é claro, tomada de decisão. Diante de todo esse cenário, o líder, né, o administrador da empresa, vai ter que decidir, nós vamos por aqui ou nós vamos por ali, tá bom? Eu gosto muito de falar também do que não é planejamento, que a gente aprende muito também com esses pontos. Primeiro, planejamento não é um simples plano. Vocês viram com certeza na disciplina da professora Sônia que planejamento é um processo. O plano é resultado. Vai ser aquele documento, ou um Word, um Excel, ou num PowerPoint, que vai resumir, né,
tudo que foi analisado, decidido nos planos de ações, né? Outra coisa, planejamento não é uma tarefa de planejadores, ou seja, não é restrito a simplesmente alguns profissionais ou uma área da empresa. O planejamento deve envolver toda a liderança da empresa na análise de decisões e depois todos os funcionários que de fato vão executar, ok? Outra coisa, planejamento não há uma teoria ou um método absoluto para todas. Depende muito das organizações, da estrutura, da cultura, dos recursos que se tem. Não é porque uma empresa A faz um planejamento de um jeito que a empresa B vai fazer. O mais importante é a empresa achar esse modelo de planejamento e, inclusive, de quanto em quanto tempo ele vai ser feito. Tem empresas que fazem planejamentos anuais, tem empresas que fazem planejamento a cada 2 anos, então não há um único modelo, tá bom? Outra coisa, planejamento não é uma mera declaração de intenções, ou seja, queremos ser a melhor empresa do Brasil. Só isso não basta, né? Então, ela sim é uma definição de objetivo, mas muito mais do que isso, é um detalhamento, né? E aí sim, um plano do que eu vou fazer para chegar lá. Só para bonito, planejamento não serve, tá bom? Que mais? Então, com isso, o planejamento deve ser o quê? Vamos lá. Primeira coisa, instrumento de gestão. Ele deve servir para ajudar o administrador a organizar essa empresa e dar um norte. E, principalmente, ajudar a promover o desenvolvimento, né, institucional, enfim, dessa organização. Outra coisa, o planejamento é uma atitude permanente desse líder, desse administrador. Ou seja, não basta eu fazer o planejamento ou uma vez na vida da organização e nunca mais. Ou fazer e esquecer ele dentro de uma gaveta. Ele é permanente. Porque à medida em que eu implemento um planejamento, atinjo esse objetivo, eu tenho que fazer novamente. E como eu falei, mercado muda, sociedade muda, clientes mudam, tecnologias mudam e eu vou ter que novamente analisar isso, tá bom? Outra coisa, o planejamento é um processo aglutinador de atores, como eu falei. Não é de uma pessoa, eu tenho que chamar várias pessoas da minha organização para fazer isso e atingir os resultados. Ninguém faz nada sozinho em organizações, não é mesmo? O planejamento, então, o que é? O que é a função de planejar? Primeiro, processo contínuo, tomada de decisão. Depois, conhecimento do seu efeito para o futuro. O planejar é olhar para frente, né? Eu analiso as informações que eu tenho hoje, eu projeto para o futuro e lá na frente eu vou ter um resultado. Outra coisa, sistemático de esforços, né, para efetivá-lo. De novo, não basta fazer um objetivo e não fazer nada para isso. Não implementar processos novos, não disponibilizar recursos, e recursos não são só financeiros, são de tempo, enfim, tá bom? Outra coisa, planejar é medir resultados. Então, a cada ação que eu fizer no planejamento, eu tenho que medir. Isso deu certo, não deu certo, foi suficiente, atingiu meus objetivos? Sobre isso, inclusive, pessoal, eu coloquei um material lá na nossa unidade referente a PDCA, que é essa metodologia de sempre implementar, né, executar, avaliar, aprender com meus erros, acertos e retroalimentar o planejamento. Planejar também é um sistema organizado e de retroalimentação, tá bom? Tem que ser organizado, não dá para cada um fazer planejamento de um jeito e cada um sair correndo para um lado achando que está fazendo da melhor maneira possível. E por isso que é tão importante, neste caso, a comunicação interna, que após um planejamento, com certeza, e se não é, deve ser feito, a área de comunicação deve ser envolvida para ajudar a disseminar essa informação para todos os funcionários. Todos os funcionários recebem a mesma informação? Não. Com certeza a liderança vai receber mais detalhes, informações estratégicas, mas todos os funcionários, como o operador, por exemplo, devem receber informação do qual é o objetivo da empresa para os próximos anos e se enxergar nesse processo, tá bom? Outra coisa, objetivos do planejamento, então, vamos lá. Orientar a execução de um plano, porque sim, no final a gente tem um plano de ação, né? Facilitar a tomada de decisão, como eu já falei.
Distribuir com racionalidade os recursos, então eu vou conseguir ver no meu planejamento qual é a área que vai demandar mais recursos, que vai necessitar de mais pessoas, enfim, e que merece uma maior atenção. Ampliar a margem de eficiência e eficácia da empresa, ou seja, vamos melhorar com certeza. Estimar as necessidades futuras e analisar tendências, muitas, a gente vai falar sobre isso na próxima unidade. E entender as reais necessidades da empresa, o que de fato eu preciso, tá bom? Bom, então aqui está um resuminho do que seria esse planejamento, né, pessoal? Eu tenho aqui o presente, planejar é pensar no futuro, aonde estamos agora, até onde se pretende chegar, a situação atual e os objetivos pretendidos. E aí eu faço um planejamento e defino, descrevo isso tudo num plano, tá bom? Então é isso. Depois eu vou falar dos níveis de planejamento, mas isso é papo para o nosso próximo vídeo, tá bom? Eu vejo vocês na sequência então. Até mais!